Alô, irmãos. Hoje estamos fazendo mais um Hangout. Já fazia tempo que eu não fazia Hangout com os irmãos. Hoje eu convidei o nosso irmão Rafael e a sua esposa, nossa irmã Vanessa e seu esposo, o irmão Wellington, e o nosso irmão Paulo, que ia fazer parte do Hangout. Não vai poder participar hoje, mas fica para uma próxima, então. Um grande abraço para o nosso irmão Paulo. No próximo Hangout, manda um convite para o nosso irmão Paulo para ele vir aqui falar um pouco, conversar, explicar tudo o que aconteceu na vida dele depois que ele conheceu a verdade. Mas voltando ao assunto, já faz um tempo que eu não faço vídeo, os irmãos estavam preocupados porque eu não estou fazendo vídeo. Está muito corrida a vida para mim nos últimos dias. E também porque está chegando o final de tudo, os assuntos eu estou segurando o máximo, porque eu estou muito adiantado nos vídeos, como eu já fiz muitos vídeos falando sobre o nome do diabo, o nome da besta, do Apocalipse. Os irmãos já foram nesses. E agora o que falta é muito um pouco sobre o que aconteceu no reino do céu. Vou falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco sobre a Bíblia versus a Bíblia, que as pessoas têm uma adoração por esse livro, o livro mais vendido do mundo, mas também o menos lido. Hoje, o tema é Bíblia versus Bíblia, a farsa dos demônios de luz. Por que a farsa dos demônios de luz? Porque quando a Bíblia foi criada, os livros eram separados, mas alguém teve uma ideia de unir esses livros, o livro, a Torá, dos judeus, com os livros dos verdadeiros profetas e dos falsos profetas, e também o livro do Messias, dos apóstolos. Colocaram tudo isso num livro, e aí deram para o povo. Mas quem teve essa ideia genial de criar esse livro? Eu já contei para os irmãos quanto Constantino viu o anjo de luz, que naquela época falava latim, não é Jesus Cristo, filho de Deus, é Jesus Cristo, filho de Deus. Calcule o número da besta, 666, pega o nome Jesus Cristo, filho de Deus, e calcule com os números romanos. Mas o tema hoje é esse. O que mais as pessoas me perguntam sobre aquela parte que aconteceu lá. Mas antes eu vou passar a bola para o nosso irmão Rafael e para sua esposa, e depois para a nossa irmã Vanessa. E se o nosso irmão Hélio quiser falar um oi também, vou passar a palavra para eles e depois a gente já começa falando e tirando dúvidas de muitos irmãos. Então vou passar agora para o nosso irmão Rafael, ele vai falar sobre o seu canal, o canal do irmão Rafael, os outros irmãos que quiser assistir, adicionar no YouTube também, no seu canal, o irmão Rafael e o da irmã Vanessa também, os vídeos da irmã Vanessa. Só adicionar. Vou passar primeiro para o nosso irmão Rafael e sua esposa, e depois para a nossa irmã Vanessa. E depois nós vamos entrar no que me perguntaram muito. Por que você parou de fazer os vídeos do Reino do Céu? Chegou a hora de falar mais um pouquinho do que aconteceu lá. Mas antes eu vou passar a bola para o nosso irmão Rafael e para sua esposa. Irmão Rafael, muito obrigado por aceitar o convite. A sua esposa também, muito obrigado por aceitar o convite. A palavra está com você, irmão. Fale o que você quiser, o que o irmão quiser falar. Fale sobre o seu canal também, irmão. O que aconteceu nos últimos dias. Faz um mês mais ou menos que eu não faço vídeo. E hoje, assim, inesperado, eu estava viajando, que segunda-feira é folga aqui, é feriado em Londres, então eu peguei ter uma passeada aqui na Europa. E aí ontem eu passei o convite para o irmão Rafael, para a irmã Vanessa, convidando eles para fazer o Hangout, eles aceitaram, eu agradeço muito, muito obrigado por aceitar o Hangout. Mas vamos lá. Irmão Rafael, a palavra está com você, com sua esposa. Pode falar, irmão. E aí, irmão, boa tarde, boa noite já, né, para todos os irmãos aí que estão acompanhando nós através do Hangout ao vivo aqui. E agradeço desde já ao irmão Robert aí de estar podendo
compartilhar umas ideias conosco aí ao vivo. A nossa irmã Vanessa também, e todos os irmãos que estão nos acompanhando. A minha esposa Rafaela também. O irmão Paulo, que não deu para participar desse hangout também, infelizmente, por uns devidos motivos particulares lá, mas quem sabe na próxima ele pode estar falando um pouquinho com a gente aí também. Então, irmão, as coisas... eu quero falar um pouquinho sobre o que tem acontecido aí nesses últimos tempos aí, porque quando a gente vem e fala sobre o que o Messias falou e poucas pessoas entenderam, sobre os falsos profetas, os anjos de luz, que as pessoas, a maioria, principalmente no sistema do judaísmo, Yahushua e Yeshua, eles ainda estão contaminados com esses falsos profetas aí. Até hoje, eles ficam falando que o Messias virá da descendência de Davi, ou já veio da descendência de Davi. Né? E eles não conseguiram entender as duas profecias que estão no livro chamado Bíblia. Existem duas escrituras, então existem duas profecias. Né? Anteriormente eu fiz um vídeo, postei no meu canal lá, A Verdade Vos Libertará. Os irmãos que se quiser analisar os vídeos, tá aí para todo mundo, depois eu vou deixar o link na descrição. E ali eu coloquei, irmão, as duas profecias, uma do nosso Messias, né? Galileu, veio da Galileia, que o Isaías profetizou, lá em Isaías capítulo 40, se eu não me engano. E a outra profecia, que é a do anti-Messias, ou melhor, o Messias dos judeus, que fica lá, ele profetizou, foi o profeta Malaquias. Né? Então, aí surge a dúvida, porque esse último vídeo mesmo que eu postei sobre o Messias era Galileu, as pessoas, eles não querem pensar com a lógica, né? Que nem nesse vídeo fala um pouco que eu coloquei um pedaço de uma reportagem que passou no canal brasileiro. E eles não conseguem entender isso, eles acham mesmo que Maria e José, no caso ali, andou mais de quase 150 quilômetros, de Nazaré até Belém de Israel, porque eles falam que é lá. Os judeus colocaram na Bíblia isso daí para eles pegar o quê? Ficar com a verdade para eles, para todo mundo adorar a terra deles. Mas isso aí é um grande equívoco, porque está claramente lá, quando o Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 7, eles falam ali, houve uma dúvida, porque o Messias ele veio da Galileia. Mas as pessoas falavam assim, opa, mas peraí, mas o Messias ele virá da Galileia? Aí outros falavam, não, mas ele virá da descendência de Davi. Ali, claramente as pessoas, se elas lerem com atenção, elas vão entender que existe duas profecias. Né? Existe as duas escrituras que foi montada e está num livro chamado Bíblia. Né? A irmã quer falar alguma coisa? Então, eu agradeço, né? Todas as palavras do Rafael, as minhas, agradeço pelo convite, né, irmão Robert? Muito feliz a gente conversar, irmã Vanessa. É sempre muito bom a gente repartir o pão verdadeiro do nosso Pai, sempre tá aprendendo, buscando, né? E bola pra frente aí, irmão. Pode deixar o hangout tocar aí. Fala aí, irmã Vanessa. Bom, irmãos, quero agradecer também essa oportunidade, né, de estar mais uma vez aqui com o nosso irmão Robert, com o nosso irmão Rafael, a irmã Rafaela. É um privilégio que a gente tem de poder se alimentar do pão e compartilhar daquilo que a gente recebe, né? E o tema hoje é bem interessante porque ele fala da Bíblia versus Bíblia. Então a gente percebe que dentro do livro Bíblia existe as escrituras, que é a verdade que está no meio de um monte de mentira. Então, quando o Messias veio aqui na Terra, ele deixou claro, em João, ele falou, no livro de João 5, ele falou para examinar as escrituras. Então, hoje, irmãos, a gente não pode pegar o livro Bíblia e simplesmente ler como se fosse um livro e seguir aquilo como regra de vida. A gente tem que examinar, peneirar. Né? E a gente tem o que como peneira? A gente tem os 10 mandamentos do nosso Pai. Então, perceba, irmãos, que nas escrituras tem verdade e tem na Bíblia, no livro Bíblia, tem a verdade e tem a mentira. O sistema religioso usa o livro Bíblia para ensinar que as pessoas têm que ir buscar o Pai dentro de um templo, dentro de um lugar feito de pedra.
Quando o nosso mestre veio, ele deixou bem claro que nós somos o templo do Pai, né? Estevão também, inclusive, a morte de Estevão foi porque ele começou a falar contra o sistema, né, religioso, e mataram Estevão. Então a gente percebe que dentro do livro chamado Bíblia existem as verdadeiras palavras do nosso Pai, dos verdadeiros profetas, porque lá também existem os falsos profetas, né? Então hoje esse assunto vai ser estendido aqui nesse Hangout, né? E eu espero aí que os irmãos possam estar acompanhando, né? Porque é muito bom aprender da verdade, porque a gente, né, não só eu, mas como muitos irmãos que já fez parte do sistema religioso, foram muito contaminados, né? Foram enganados na cara larga, mas isso por falta do quê? Por falta de examinar, né? E é isso. Passo a palavra para o irmão Robert. Obrigado, irmã Vanessa, irmão Rafael, irmã Rafaela. Hoje o que eu vou falar um pouco de tudo hoje, principalmente, eu recebi muitos e-mails. Eu estou com mais ou menos 30 mil e-mails e eu não consigo ler. Eu estou tentando ler, quando eu termino de ler, no outro dia tem mais 1000 para ler, eu não consigo. Então eu falo para os irmãos, não adianta mandar e-mail, que eu não estou conseguindo mais ler, muita coisa, é muito difícil. Mas a maior parte das perguntas é sobre o que aconteceu realmente no Reino do Céu. Hoje eu vou contar uma história, vou maquiar um pouco a história, como sempre. E aí os irmãos vão tentar entender o que aconteceu no Reino do Céu. Porque muitas pessoas, muitas, não é uma, são muitas, dizem que o nosso Pai não é um Pai de amor. Por que criou o ser humano na Terra? Muitas pessoas perguntam isso. O nosso irmão o Hélio estava conversando com ele também. Muitas pessoas, não só ele, mas muitas pessoas me perguntam sobre isso. Por que criou o ser humano na Terra? Mas para isso, vocês vão ter que entender o que aconteceu lá em cima primeiro. Aí os irmãos mandam e-mail para mim perguntando por que eu parei de falar sobre os vídeos do Reino do Céu. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que aconteceu no Reino do Céu. Eu vou maquiar uma história e aí os irmãos vão entender que o que aconteceu lá é uma cópia aqui na Terra. O que os anjos caídos fizeram lá, eles fizeram aqui na Terra. É uma cópia. Não mudou praticamente nada. Eles não têm imaginação, eles fazem sempre a mesma coisa. Só que o povo não consegue entender. Enquanto o povo está muito desligado do mundo, eles não conseguem entender. Mas antes eu quero falar sobre a Bíblia. A Bíblia versus a Bíblia. A Bíblia está aqui. Essa Bíblia é de 1973. 1973, essa Bíblia. Esse livro, Bíblia, adorado, mais vendido no mundo, mas menos lido. Todo mundo tem no Brasil, no mundo onde eu vou, todos os lugares que eu vou, as pessoas têm aberto no Salmo, geralmente no Salmo, sei lá que livro que aparece, está sempre aberto lá, toda amarela a página, nunca leram. Se você vai mexer no livro, está tudo grudado as páginas. Você não lê. E aí eu estou com esse livro hoje. Aí eu falo para os irmãos, aqui está a Bíblia. E quem montou isso aqui foi a Igreja Católica. Um anjo caído chamado Azazel, mais conhecido por vocês como Jesus Cristo. Ele sabia. Com Israel lá, Catorá, ele teve uma ideia. Ele pegou todos os livros dos falsos profetas, dos verdadeiros profetas, do Messias e dos apóstolos e colocaram tudo aqui dentro. Pergunto, quem autorizou? Conversando com o padre, eu perguntei isso para ele. Quem deu autorização para isso? Exemplo, quem deu autorização para a Igreja Católica? Constantino? Mudar o nome de Emmanuel para Jesus Cristo? Mas eu já digo para os irmãos que o nome de Jesus Cristo, como eu disse que é o nome do Azazel, mas quem autorizou mudar o nome de Emmanuel para Jesus Cristo? Porque é proibido mudar o nome de uma pessoa. Mas eles fizeram isso. Como o primeiro livro foi um acordo entre os vídeos anteriores para ver, os irmãos vão assistir pela primeira vez. Não se espante, os irmãos. Um anjo de luz
Um demônio se transfigurou do anjo de luz e vocês acreditaram. Mas é hora de se libertar. Então, quando eles montaram esse livro, a Bíblia, na Igreja Católica, nosso pai sabia que isso ia acontecer. Ele mandou os 10 mandamentos. Pega o livro, Bíblia, e os 10 mandamentos. Todo profeta que desobedece isso aqui, os 10 mandamentos, é anjo caído, demônio, disfarçado de anjo de luz. Quando Abraão lavou os pés lá de Deus, e depois de 10 minutos ele foi lá e caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra lá e matou todo mundo, ele quebrou os mandamentos? Sim ou não? Está dizendo para não matar. Ah, mas naquela época não existia o mandamento. O mandamento sempre existiu. É eterno. É proibido matar. Desde quando Caim matou Abel, é proibido. Mas aí eu pergunto, Deus foi lá com os 2 anjos, os 3 anjos caídos disfarçados, Ismael, Azazel e Israel. Foi lá, Deus sentou, o Deus sentou lá, Abraão foi lá, acreditou no Deus, né? Todo poderoso, lavou os pés do Deus. O Messias fez o contrário, ele vem aqui e lavou os pés dos apóstolos, só que os demônios querem se sentir o todo-poderoso. Pega os mandamentos, calcula, lê um por um e vê. Aqueles que respeitar os 10 mandamentos parecem disfarçado de anjo de luz. É simples assim. Essa Bíblia tem anjo caído, demônios e anjos de luz. Os profetas verdadeiros e os apóstolos e o Messias. Só pegar e fazer isso. Está bem explicada essa parte da Bíblia. Agora nós vamos ir para a parte do reino do céu. Muitos irmãos perguntaram para mim, irmão Robert, por que a gente nasce na Terra? Nasce com sofrimento, nasce com tudo isso de ruim acontecendo. Aí eu falei, tudo isso é porque alguns irmãos eu já conversei pessoalmente, eu falei já há muito tempo. Os irmãos que tiveram conversar pessoalmente, eu expliquei para eles, mas agora hoje eu vou falar aqui na internet. Vou fazer uma maquiagem, uma história, e aí os irmãos são livres para entender e tomar uma decisão. Mas vocês vão entender hoje o que aconteceu no Reino do Céu. Esse vídeo que eu vou falar agora, essa parte que eu vou falar agora, faz parte dos vídeos O Reino do Céu, que eu não terminei, mas eu vou falar hoje. Só para confirmar, eu vou perguntar para os irmãos se vocês estão me ouvindo bem, irmãos. Irmã Vanessa, irmã Rafaela, irmão Rafael. Tá sim, Estão tá me ouvindo saindo. bem? Tá. Tá tudo bem, Tá irmão tudo Rafael? Tá me ouvindo bem? Irmão Rafael, tá me escutando? O áudio aqui tá legal, irmão. Tá legal. Então tá jóia, eu vou continuar, eu vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Depois eu passo para vocês, tá ok? Fica à vontade, irmão. Então, voltando sobre o que aconteceu no reino do céu. É injusto o ser humano nascer na terra, eu já escutei isso. Nascer no meio já dos demônios. Mas tudo isso que acontece, muitas pessoas pensam que é o nosso Pai, o Criador, que faz dilúvio matar pessoas, fogo caindo em Sodoma e Gomorra. Quando vocês analisam Sodoma e Gomorra e o profeta, o falso profeta Elias, caindo, os demônios têm esse poder de fazer fogo cair do céu. Naquela época, agora não tem mais. Naquela época era o princípio, eles tinham ainda poder, né? Então agora eles perderam praticamente o poder deles todos. E o que eles estão fazendo? Tecnologia, criando bombas, aviões, para matar todo mundo. Eles estão fazendo isso. Então, desculpa falar, mas no mundo inteiro aí está acontecendo coisas esquisitas, principalmente na Rússia, nos Estados Unidos, está uma confusão meio estranha aí acontecendo. Mas isso aí, o pessoal tem que parar de assistir um pouco de novela, futebol e começar a analisar o que está acontecendo realmente. Mas voltando ao que aconteceu no Reino do Céu. Muitos irmãos perguntam para mim, irmão Robson, o que realmente aconteceu no Reino do Céu? O diabo já nasceu diabo? Azazel já nasceu sendo um demônio? Ismael já nasceu sendo um demônio? Hoje vocês vão saber o que aconteceu realmente. É uma maquiagem, uma história que eu vou contar e depois os irmãos analisam bem o que... Cada um tem o direito, o livre-arbítrio de analisar e ver. O pão vai ser dado e aí os irmãos, espero que muitos irmãos entendam. No reino do céu, por que o nosso Pai jogou os demônios aqui na terra?
nos primeiros 3 mil, porque são 7 dias, ele terminou no sábado, são 7.000 anos. Nos primeiros 3.000 anos, 4.000 anos, só uma maquiagem para os irmãos tentar entender. Eu estou tentando explicar uma maquiagem para vocês entenderem. Eu tenho que fazer isso, porque senão as pessoas ficam meio doidas e começam a falar que vai ir para a montanha e os discos voadores vai lá pegar todo mundo e todo mundo vai subir de bike. Ficam assistindo o ET e vão subir de bike para os discos voadores. Né? Porque é tanta gente que vão subir tudo de bike. Mas o povo fala isso para mim. Mas voltando ao assunto, o que realmente aconteceu? Quando nos primeiros 3 anos sendo feita essa terra, não existia diabo. Anos, estava tudo tranquilo. Quando deu 3, 4 anos, o anjo conhecido, que hoje o ser humano aprendeu pelo sistema religioso, que é o diabo, Satanás, mas o nome desse anjo, ele tem um nome. O nome dele é Israel. Esse anjo começou depois de 3.000 anos que estava sendo feita a Terra, 3 ou 4.000 anos, mais ou menos, é só uma base, meus irmãos, uma maquiagem. Estava tudo perfeito no reino do céu. Tudo indo muito bem. Nosso pai estava fazendo essa terra. E aí, do nada, Israel começou. Enjoou, sabe quando você está no reino do céu? A maioria estava tudo em paz, tranquilo, mas teve um anjo que enjoou. Ele achou que ele podia fazer coisas melhores. Um exemplo, ele viu uma rosa, só um exemplo, uma rosa vermelha, e ele achava que aquela rosa era melhor ser azul. Ele via uma árvore com uma fruta, ele achava que aquela fruta daquele jeito não era bom ser daquele jeito, tinha que ser de outro jeito. E ele começou a colocar defeito no reino do céu. Nos primeiros 3, 4.000 anos, ele não era demônio, ele era um anjo normal. Um irmão do Messias, os outros anjos, tudo normal, todos eram irmãos. Não tinham briga, não tinham discussões, nada, era uma coisa paz. Só que esse anjo enjoou. Ele cansou do reino do céu. E ele começou a achar que ele podia fazer algo melhor. E aí começou o ciúme. Começou a perseguição desse anjo, Israel, com outro que vocês conhecem como Miguel, que é o Messias. E ele começou a colocar defeito em tudo. Tudo o que aconteceu lá acontece nessa terra. Se você tem, vamos supor, uma pessoa que tem 2 filhos, presta atenção para você ver que eles nos vivem discutindo de vez em quando. Disputa de poder começou a acontecer no reino do céu. Que o Messias era o filhinho querido do papai. Era o número 1. Os outros não tinham atenção. Esse anjo, Israel, começou a ver defeito em tudo. E depois de 3, 4.000 anos, ele enjoou do reino do céu. Ele praticamente enjoou. Ele achou aquilo chato. Ele achou que podia criar algo melhor. Ele podia ser melhor do que aquilo. Então, quando ele começou a colocar defeito nas coisas. Um exemplo, a rosa, como estou dando um exemplo, essa rosa vermelha, eu posso fazer melhor. Por que você, pai, não me dá o poder de criar também? Muitos me falam que o nosso pai sabia que ele ia ser demônio. Nosso pai tem o conhecimento do futuro. Mas quando o diabo nasceu, nos primeiros milênios, ele não era diabo. Ele era um anjo normal. Um anjo, um irmão normal. Só que depois de muitos anos, ele cansou do reino do céu. Ele começou a botar defeito e ele queria poder para ele. Ele falou que queria ser melhor. Ele podia fazer, se a rosa era vermelha, ele podia fazer uma rosa azul, vamos supor, com um violeta junto, fazer colorido. E ele começou a colocar defeito nas coisas do nosso pai. E aí ele foi convidando outros anjos e colocando isso na cabeça de outros anjos. Isso era mais ou menos, só um exemplo, no ano de 3.000, 4.000 que estava criando essa terra. Não existia ser humano ainda. Eram todos anjos. O nosso pai pegou do pó da terra, lá do reino do céu, fez o Messias, o primeiro. Depois todos, um exemplo, 1,5 bilhão de anjos, soprou na narina deles, todos os anjos nasceram. Por que a gente não vê os anjos? Porque os anjos não têm órgãos, não têm sangue. Adão, quando foi feito, antes do pecado, ele não tinha sangue.
Ele não tinha órgãos, ele andava nu. Não tinha. E aí, esses anjos começaram, Israel primeiro, depois ele juntou com Azazel e Ismael, e começou a juntar, fazer ali tumulto. Olha, ele não dá o poder para a gente, porque a gente pode fazer uma rosa, vamos supor, azul, fazer os animais mudar a cor deles, vocês vão ficar muito mais bonitos. E começou essa paranoia dele. E aí ele começou a enganar um, depois outro, e foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí eles começaram a intimar o Messias. Ó, você é o filhinho do papai, só você pode, a gente não pode, por que nós não podemos e você pode tudo? Só que quando o pai fez o reino do céu, ele fez o reino do céu inteiro e falou para todos: vão, conheçam todo o reino do céu, tudo que foi criado, tudo. Vocês vão, conheçam, e no 7º dia nós se encontramos para saber o que vocês aprenderam, o que vocês viram, porque era tudo criança, estava todo mundo aprendendo na época. E aí foi, os anjos iam, e tinha 2 que não iam. O pai ficava com o Messias, 2 não, 3, né, que não iam, porque o Messias ficou com o pai. E aí, hoje vocês conhecem como as 2 testemunhas, também ficou grudado no pai e no Messias. Onde eles iam, eles estavam juntos. Mas não é porque eles queriam estar juntos. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Se os outros quisessem ficar juntos, também poderia ficar. Mas eles não queriam. Eles foram conhecer o reino do céu. Já o Messias e as 2 testemunhas, eles iam, conheciam, depois voltavam. Já os outros não. Eles iam, ficavam até os 7.000 anos acabar e depois voltavam para o sábado. Então, nesse intervalo que o Messias e o Pai e as 2 testemunhas ficavam juntos, eles estavam sempre juntos. Não foi porque fizeram um grupinho, foi natural. Todos poderiam ficar junto com eles, mas eles não queriam. Eles foram conhecer o reino do céu, foram explorar. O pai falou: se vocês quiserem ficar comigo, vocês fiquem. É até engraçado o que aconteceu. Porque quando as 2 testemunhas iam, que vocês conhecem mais como as 2 oliveiras, uma que fica do lado direito e uma da esquerda do pai do Messias, foi isso. Foi 2 e 3 irmãos, o Messias e as 2 testemunhas. O pai estava fazendo a terra, esse planeta, e aí o Messias ia andar, as 2 testemunhas iam, aí voltava, o Messias perguntava para eles: ó, vocês são livres, vocês não precisam ficar aqui, vão andar. Aí eles iam e voltavam de novo, e sempre faziam isso a mesma coisa. E aí o pai falou para eles assim: ué, vocês que são livres, pode ir, você não tem perigo. Aí as 2 testemunhas falavam: não, nós queremos ficar junto com você. A gente quer ficar junto. E nessa, não foi uma coisa que um timinho que formou, não. Foi natural. Tanto é que Azazel e Ismael às vezes faziam isso, mas teve uma época que eles foram embora, correu ao reino do céu, os outros, toda a criação do pai, e voltava só depois de milênios, ficava muito tempo fora e depois voltava. Já as 2 testemunhas, não, eles iam, voltavam, estava sempre voltando, indo e voltando, ficando com o Messias e com o pai. Foi daí que foi criando uma certa amizade entre o Messias e as 2 testemunhas. Além de ser irmãos, eles eram muito grande. Tanto é que eles não desgrudavam o Messias. Vocês nunca escutaram. Mas hoje vocês vão entender mais ou menos uma maquiagem que eu estou fazendo. E nessa que o Messias ia, as 2 testemunhas começaram a ir atrás dele. E aí o Messias falava para as 2 testemunhas: vocês são livres, vão andar, vocês não precisam ficar comigo. Aí as 2 testemunhas falavam assim: nós estamos felizes assim, né? Quer ficar com vocês e vamos ficar aqui. A gente vai, olhou, voltou, a gente vai, volta. Aí o pai falava assim: vocês são livres, vai embora, vocês podem andar, conhecer o reino do céu. Mas assim: nós estamos felizes aqui, tá de boa, nós estamos tranquilos. Aí o pai falava assim: se vocês quiserem ir, vocês não precisam ficar, a hora que vocês quiserem, vocês são livres e vão. Só que nessa, foi passando milênios, e o pai, o Messias, e as 2 testemunhas grudadas. Então, tudo que o Messias viu, a criação, o Messias viu a criação desse planeta. Tudo. E quem estava junto com eles também? As 2 testemunhas vendo tudo. Tudo que estava acontecendo, eles estavam ali só olhando. E nesse intervalo que o pai estava fazendo a terra, Israel foi lá para um canto do reino do céu, lá embaixo. Vou dar um exemplo, só uma maquiagem, irmãos, para você entender o que eu estou falando. Eles foram para um canto do reino do céu e começou a colocar isso. Primeiro Israel, depois Azazel, depois Ismael. Juntou os 3. Por que os 3? Messias e as 2 testemunhas, 3. Azazel, Ismael e Israel, 3. Eles fizeram isso de propósito. E aí um começou a colocar